Salve, salve, minha querida rapaziada do YouTube, como que vocês estão hoje? Um vídeo meio tarde, que serve mais pro seu jantar, pro seu café da manhã, se for ver isso amanhã, o seu almoço de amanhã. Isso também serve também porque a gente vai passar algumas callzinhas de investimentos, vídeos de investimentos, rapaziada, pra vocês hoje, nessa quinta-feira à noite, uma quinta-feira onde eu me planejei errado. Eu ia postar esse vídeo à tarde, porém, eu gravei ele melhor à noite, muito porque também teve uns vazamentos à tarde que eu acho que seria bom a gente dar uma esperada e tudo mais. Enfim, vídeo de amanhã também, rapaziada, pra quem não sabe, amanhã eu vou postar um vídeo à tarde sobre o Brasileirão no UFC. Conversei com o pessoal que eu conheço, assim, que sabe muito desse assunto, tem umas ligações com esse assunto, e me passaram algumas ideias, algumas coisas assim. E eu quero falar com vocês sobre a possibilidade do Brasileirão voltar pro UFC 26. Isso daí parece um conto de fadas, porque sempre quando a gente fala isso, a chance de chegar é zero, nunca chega. Há 10 anos que a gente continua com o mesmo conto de fadas, mas eu tenho umas informações maneirinhas, umas coisas engraçadas, umas coisas bem maneiras pra gente debater no vídeo de amanhã, tá bom? Por enquanto, o vídeo de hoje é sobre investimentos, mercados e a chegada do nosso querido Future Stars. É a promo Future Stars que vai chegar nessa sexta-feira. Stats oficiais, cartas oficiais dos jogadores oficiais que estão aqui. Baita icons, na minha opinião. Principalmente o que eles fizeram com icons que não são tão assim esse ano, né? A Pichon, por mais que ela foi muito usada no começo do ano, né, rapaziada? Ela não é aquela icon que todo mundo vê como... Ai, pô, Pichon, quero tirar Pichon. Não. Ninguém vê. Um Baresi muito menos. Drogba também só foi no 24. O 25 e o 26 atualmente ele não é tudo isso, que nem ele era no 24 pelo menos, tá ligado? O Baresi, por mais que gostei da carta Silver dele, que a gente tem lá de Silver Icon, é uma carta interessante, mas a gente não sabe como que ele vai ter. Mas as playstyles desses icons aqui, desses 3 icons, estão muito boas mesmo. Eu achei boas seleções de playstyles. Agora, os 3 icons metas, Xavi, Eusébio e Maradona, que cartas? Baita carta dos 3. O Maradona com uma carta com corridinha e chapada, Eusébio com foguetinho e chute rasteiro, esse Eusébio vai estar absurdo. E o Xavi com passe do triângulo e passe forte, tá? Interessantíssimo, tá? Interessantíssimo essas cartas aqui, tá? E também tem umas cartas normais, temos os próprios Heroes, que eu quero passar algumas coisinhas interessantes pra vocês sobre Fábricas, os jogadores da PL, tá? Fábricas, McNamara, Beasley são os Heroes, além de Micah Richards, que também foi vazado pela própria EA, que vai chegar o DME, de DME. Nosso querido Micah Richards, o Big Mix, aquele lateral barra zagueiro, resenha, que era bugador nos últimos FIFAs, também vai chegar. E vai chegar de DME. Eu achei a carta dele muito boa, não sei por que, caralho, se eu não tenho a carta dele aqui. Eu não separei a carta dele aqui, eu até vou rapidinho. Depois eu mostro, no finalzinho do vídeo eu mostro. Fica pro finalzinho do vídeo, tá? Fica pro finalzinho do vídeo. Mas enfim, Big Mix também chega de DME e provavelmente vai chegar nessa sexta-feira. Acredito eu. Beleza, rapaziada? As outras cartas também muito boas, do Estevão, Voltemade, a carreira vai ser um absurdo com interceptação e passe de triângulo. De lateral, a gente sabe como Carreiras esse ano era muito bom. Tem o Mané também, o Luna, que é um jogador que muita gente gosta. A gente tem os nossos queridos portugueses. Um abraço para Portugal, tá? Boas, meus queridos portugueses. Boas. Abraço a meus Tugas. Rodrigo Moura, joia de Portugal. E Eduardo Quaresma, outra joia na parte defensiva. Cartas maneiras, tá? Gosto dessa promo. Muito porque também eu gosto dessa promo para quê? Evoluções. A evoluções Future Stars, que é uma coisa que é muito importante que a gente vai falar para vocês nesse vídeo. E também eu tenho que falar para vocês que, mais uma vez, o profeta Pipo acertou. Não é à toa que vocês estão me chamando de Xerife Zilla. Porque, cara, sim, vai chegar uma evolução que é sub-21, rapaziada. O nosso querido Xerife botou hoje que vai chegar uma evolução sub-21 e provavelmente é aquela evolução da Future Academy, que a gente vai escolher o jogador sub-21, 21 anos ou menos, né? Pra botar naquela evolução que a gente, nessa sexta-feira, upa ele ganha uma Playstyle Plus, aí na próxima sexta ele ganha o link e a carta, né? De Icon, né? E, cara, como vocês podem imaginar, muitas cartas subiram de preço, só explodiram de preço, tá? E, cara, eu sinto lhe dizer, mas eu não investi. A gente não investiu em... Quer dizer, a gente investiu em live, né?
E o chat até foi atrás de mim. Quem ficar falando que eu inflacionei o mercado de Pfeiffer, eu vou ficar triste. Porque eu não inflacionei nada. Vocês podem estar se perguntando o porquê de eu comprar Pfeiffer e desse Aron Hansen aqui. É porque eles ambos têm 21 anos e ambos são bugadores. Por quê? Muita gente usa os dois. O Hansen, o Aron Hansen é mais um cara da gringa. O pessoal da gringa, eu acho que não sei quem foi que fez a evolução desse cara, ele fala que esse cara era um absurdo, era muito bom, e ele também era uma das evoluções que você conseguia mais colocar playstyle quebrada, muito porque ele faz MC, atacante e meio atacante, então tinha um body type bom também, o pessoal puxou nisso, então ele ficou meio que hypado. E é um bronze, não é muito comum no mercado. Então a gente comprou 3 deles. Aí o chat também foi atrás de mim e falou que eu influenciei o mercado porque eu comprei um negócio na e eles foram atrás de mim. Vocês são bobos, vocês são bobos. E a Pfeiffer é mais conhecida aqui no Brasil. Acho que tem muita gente que já fez evolução nela aqui no Brasil. Ela é mais conhecida realmente no Brasil como carta bugadora. Eu comprei ela muito por isso também. A galera gosta dela, não só no Brasil, mas eu vi na verdade 2 caras da gringa fazendo evolução nela. E qual é a história por trás dela? Ela tem 1,50, ela tem um body type quebrado, que é aquele body type de liso e fino, é tipo aquele build de bugado que nem a Pina. E cara, você pode fazer uma baita de uma carta, provavelmente com essa evolução aqui, não essa, desculpa, eu vou ter que falar sobre isso também. Mas com essas evoluções assim, ela com certeza ficaria bugada porque ela ganhou um Link Icon. E também ela é americana. Muita gente fazendo a Wilson, querendo terminar a Wilson. Pfeiffer é uma ótima opção, talvez, para o pessoal que queira fazer isso. Enfim, por isso que eu comprei elas, beleza? E a Pfeiffer eu acho que subiu de preço. O chat foi atrás de mim, safados. E o Aron Hansen também deu uma subida de preço. A última vez que eu vi isso daqui tava 4K e ela tava 6. Mas eu também tô considerando que a Pfeiffer no chat inflacionou. Vocês são safados. Enfim. E o que eu queria dizer quando eu mostrei isso pra vocês? Não vai ser só as cartas que a gente escolhe. Aparentemente o xerife deixou isso meio que um pouco confuso. Mas aparentemente vai ser, além da gente poder escolher o nosso próprio, a EA vai dar cartas pra gente escolher. E eu tô interessado em que cartas, né? São 3 cartas de exemplo que ele usou que devem chegar, né? Nada interessante aqui pra mim, não tem nenhum interessante aqui pra mim, mas como vocês podem imaginar, deve ter outros nomes mais interessantes que esses daqui, beleza? Mas além das cartas que a gente pode escolher, vai ter outras opções também que a própria EA vai dar pra gente poder escolher. Pelo menos foi isso que eu entendi que o xerife disse. Por quê? Porque o mercado explodiu hoje, rapaziada. Como vocês imaginam, quando saiu a notícia do nosso querido vazador xerife, o Lennart Carl subiu demais de preço. Ele ficou extinto em algum certo momento. Agora ele não tá tão extinto, mas é porque eu acho que o pessoal já tá querendo se livrar dele, né? Como eu falei pro pessoal lá na live, eu acho que quem investiu, quem conseguiu comprar antes e depois viu ele extinto já tinha que vender. Eu não seguro essas cartas até a hora do hype, ou até um pouco antes. Eu espero. É sempre bom vender no pré-hype, né? E, cara, como eu já tinha até falado com vocês algumas semanas atrás, acho que foi no vídeo sem ser o vídeo do Time Warp, eu acho, né? Quando eu falei sobre isso pela primeira vez. Eu falei com vocês sobre como era importante a gente comprar cartas de jovens, né? Jogadores, tipo, sub-23, eu disse na época também, né? Sub-21. Jogadores jovens promessas, porque provavelmente ia sair uma evolução que provavelmente a gente poderia fazer uma baita de uma carta. Um jovem promessa. E no caso, naquela época, eu disse o Diamonde, aquele moleque. Jan Diamonade. Um cara que joga no Leipzig. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente deu essa cola há muito tempinho atrás. Muito porque também aquela promo de Time Warp lá que teve o Messi, Cristiano Ronaldo. Ela teve uma evolução que tava pedindo um jogador acima de 32 anos. Então eu pensei, pô, se a EA tá fazendo isso aqui, no Future Stars, obviamente, elas vão fazer alguma coisa linkada com jogadores jovens, né? E foi o que aconteceu. A gente agora precisa de jogadores abaixo de sub-21 e no máximo 84, porém não está confirmado. Enfim, eu imagino que se esse Cal começar a aparecer muito no mercado, talvez seja mais que 84. Talvez seja mais que 84. Só os vazadores sabem, rapaziada. Como vocês estão vendo aqui, ele tá extinto ainda. Eu acho que realmente vai ser máximo 84. O xerife não costuma errar muito assim, não.
tem errado ultimamente, mas ele não costuma errar muito. Mas provavelmente vai ser isso, tá? E eu gosto muito dessa evolução, gente. Eu gosto muito mesmo dessa evolução. Então, GG pra quem comprou lá de trás aquelas calls. Eu não comprei, eu comprei hoje, como vocês estão vendo. Eu foquei mais no TOT, né? As minhas coins no TOT. E também nos zagueiros que eu falei pra vocês. Eu tô achando que vai vir uma evolução do zagueiro. E eu já me preparei com 2 zagueiros bem quebradinhos. O Éder Militão, ele tá 280, ele caiu muito de preço ontem por causa do jogo do aquele do Benfica ganhando do Real Madrid. Ele caiu bem de preço ontem, então isso foi uma boa oportunidade que eu vi para investir em Éder Militão. Eu comprei por 270 e o Stan a gente tá já segurando ele por uma semana, né? Ou por alguns 3 dias, 4 dias. Que a gente comprou por 500 e atualmente ele está 600k, beleza? Eu acho que o Stan vai ficar extinto no PC quando ele sair uma evolução para ele, e eu acho que ele sobe também muito no console, porque é o Stan, gente, é o Stan. Se sair uma evolução pro Stan, ele realmente vai ser requisitado demais. E pela a quantidade de cartas que ele tem, por ele ser um zagueiro hero raro, eu acho que muita gente vai acabar comprando ele para querer fazer evolução nele. Beleza, rapaziada? Enfim, foi nisso que eu investi. Eu meio que perdi o investimento em alguma dessas cartas sub-21, né? Como vocês estão vendo aqui, tem umas opções bem maneirinhas. A gente tem aquele Gonçalo Garcia, é interessante. Aquele Malu subiu demais de preço. O Miley do Newcastle subiu mais de preço. Muito porque também é inglês, né? A gente sabe como que a Inglaterra hype essa coisa. Aquele próprio Diamondé, que a gente disse semana passada, não, na qual que a gente tava falando sobre essa evolução de gente mais nova. Ele chegou a subir 10k, mas depois ele caiu de mais de preço. Acho que ele caiu para 12, agora ele subiu de volta para 15. Os que mais subiram realmente foram o Carl, o Bardig, que eu acho que é o Rony. O nome dele, eu não sei qual é o nome, o apelido que o Barcelona dá para ele, né? Eu acho que é Rony, né? E também tem o nosso querido Yildiz, que subiu muito também de preço, ao ponto de também estar extinto. Mas ele está extinto mais porque ele foi o primeiro Team of the Week. Então a carta dele não é muito comum. A carta dele é mais um pouco mais rara. Mas teve umas cartas que subiram muito de preço. A minha opinião pra vocês, se vocês quiserem investir em alguma coisa nisso assim, seria não investir em jogadores hypados. Eu ficaria de olho em jogadores que não estão hypados, tipo a nossa querida Vicky Lopes. Por que eu gosto tanto da Vicky Lopes? Joga no Barcelona, é da Espanha, faz ponta direita, MC, meio atacante e atacante, tem já playstyles boas de base, ou seja, já é interessante, né? E também é do Barcelona, tem um body type muito bom. E, cara, comprar ela por 650 moedas, eu não vejo como dar errado. Eu não acho que vai ser uma carta que, pô, vai ficar extinta, não. Eu acho que ela tem um potencial de subir para sei lá, 1.2, 1.3, 1.4. Vocês podem avaliar isso na hora do hype. Se o pessoal olhar pra Vicky e falar, cara, a Vicky Lopes fica foda pra caralho. Ela 4.4, se ela ficasse 5.5, por exemplo, ou 5.4, seria muito interessante. Ou seja, se você tá comprando ela no bid por 650, eu não vejo nenhum erro. No máximo você perdeu 10 coins quando você for dar quick sell, 40 coins quando você for dar quick sell nela, se você não conseguiu flipar ela ou vender ela por, sei lá, 800, 900. Enfim, eu não acho esses investimentos quando você compra ela no discard ruim, tá? Então Vicky Lopes seria uma indicação minha, muito porque jogador do Barcelona, tudo mais, tudo que eu acabei de explicar pra vocês. Tem outras cartas maneiras, mas você vê, o Estevão, ele já tá um pouco inflacionado. Ele já tá 1.9, tá? Acho que o pessoal já tá meio que se preparando um pouco nele. E também tem outras cartas que bem interessantes, mas eu ficaria ligado já agora nas cartas que não estão extintas, tá? Essa é a minha dica para vocês, beleza, rapaziada? Essa, então, foi o que eu tinha que falar sobre esses Future Stars. Eu tô muito ansioso para isso daqui, tá? Eu tô muito ansioso para isso daqui, mas ainda não acabou o vídeo. Não acabou o vídeo. Você acha que acabou o vídeo? Não. Hoje a gente vai passar dos 20 minutos. Será? Será que a gente passa dos 20 minutos? Pelo menos pra vocês jantarem bem, tomarem um café da manhã bom? Enfim. Evolução de Icon, gente. Evoluções de Icons. A gente já teve esse vazamento há um tempinho. Foi que dia que o polícia vazou? Dia 25 de janeiro, que foi no domingo? Dia 25 de janeiro foi no domingo, se pá, né? Eu acho que foi no domingo, né? 4 dias atrás? Foi no domingo, né? Foi no domingo. Ele vazou que ia chegar a evolução de Icon, máximo 87, que talvez dariam 2 Playstyle Plus. Com isso, vocês sabem que o Pirre que eu comprei, eu não vendi ainda o Pirre tá no meu clube, e o Zola que eu comprei,
A gente conseguiu revender eles. O Zola até a gente fez um dinheiro, a gente fez um baita de dinheiro. A gente comprou ele por 120, vendeu ele por 180. E alguns outros icons subiram de preço. Porém, qual é a questão aqui? O que você tá querendo chamar a atenção, Pipo, nisso daqui? Não chegou. E eu acho que talvez não vá chegar na sexta-feira. Essa sexta-feira, na minha opinião, deve chegar a essas questões envolvendo o Future Stars. E também acho que sábado não vai chegar. Se eu fosse chutar quando que vai chegar, seria no domingo. Eu acho que vai ser no domingo que vai chegar essa evolução. E então, o que eu falo sempre pra vocês, ficaria de olho em alguns icons. Porque, como vocês estão vendo, tem muita gente que já tá deixando isso de lado, falando, pô, não chega essa porra, vou vender meus icons. Vai lá, vende o iconzinho dele, e é mais uma oportunidade de você ficar de olho. Eu falei isso no último vídeo, né? No último vídeo eu até fiquei de olho nesse Raikart. Teve um Raikart que saiu por 144, a última vez que eu olhei. Mas eles estavam saindo por menos no bid, que eu tava observando também. Tinha alguns que estavam saindo por menos no bid. Eu ficaria de olho. Olha como o Zola caiu tudo de volta. Eu tô pensando até em reinvestir em alguns Zolas, porque eu sei que esse Zola tem um potencial imenso de subir muito de preço. Se sair uma evolução realmente boa. Só que a gente não sabe como vai ser a evolução também. Ou seja, tem algumas oportunidades boas aqui. Eu não ia à loucura. Mas é mais uma vez falando aqui com vocês ficarem de olho em alguns icons que vocês podem fazer algumas coisas. Você vê, o chá ainda está inflacionado. Pelo menos no PC ele ainda está inflacionado. Agora, o nosso querido console, eu não tenho observado tanto no console. Então, vocês podem até observar pelo último vídeo. Quando a gente fala sobre isso no último vídeo, a gente vê alguns preços assim, por cima, vocês podem se basear nisso, né? De como o preço dele tava e como ele tá agora. Eu sei que o do querido Torres, ele tava 250 pelo menos. Ele caiu um pouquinho. O pessoal já tá ficando meio chateado, já tá querendo meio que se livrar dele. Se o Torres ficasse abaixo de 200, isso eu falo no console. No console, eu acho que quanto que é o mínimo que ele chegou no console? Deixa eu ver aqui. O mínimo que ele chegou no console foi 150. É o mínimo que ele já chegou, mas isso também foi Natal. Natal não tinha nenhuma perspectiva e tudo mais. Agora, com perspectiva de chegar uma evolução 87, realmente ele pode subir de preço. Eu acho que pro pessoal do console, cara, abaixo de 200 eu acharia de boa. Então fiquem de olho no bits. Agora, pro pessoal que é do PC, cara, PC é mais difícil, né, cara? O PC realmente, o mínimo que chegou no PC foi 170, 172. Cara, no PC pra mim, olha como ele tava. Ele tava 200, ele chegou, o máximo que ele chegou foi 280 recentemente. Dia 26, por causa do vazamento do Icon. Olha como ele subiu pra 282, gente. Cara, pessoal do console, mano, eu até vou dar uma olhada aqui em alguns aqui, ao vivaço com vocês. Eu ficaria de olho em tentar pegar ele, o pessoal do PC, desculpa, por, sei lá, uns 210 no máximo, talvez. Tem que ver quantos que tem no mercado também, né, cara? Eu tenho que ver se tem alguns no bid. Aqui, ó, esse daqui, por 8 horas. Cara, porra, meu irmão, isso que eu falo, o PC é muito mais difícil às vezes de treinar por causa dessas porra daqui. Os caras são ligeiro, cara. Os caras sabem dessa porra. Então a gente tem que realmente só esperar os caras ficarem repostando os torres, né? Porque o amigão aqui, quando acabar o torres dele, ele vê, pô, meu torres não subiu de preço. Meu torres não vendeu. E se por acaso ele já querer vender, né? Ele já fala, foda-se, vender essa porra logo. Ele vai querer listar ele por menos que 232. E eu acho que 232 não, 238, né? Então eu vou deixar isso aqui separado pra gente ver. Mas, mais uma vez, ficaria de olho em algumas cartas assim, tá? Ficaria de olho em alguns icons aqui, já que vai chegar uma evolução máximo 87 icon. 86 me pega também, mas, cara, sinceramente, mano, quem nos 86 vocês escolheriam, por exemplo? Porque o Zambrotta já tá muito inflacionado, né? E o Zambrotta, eu não sei se seria... A gente também tem que saber como que vai ser essa evolução de icon, né, cara? Os vazadores, cara, eles são safados, mano. Eles sabem dessas paradas, mas eles não gostam de falar. Então eles já sabem como que vai ser a evolução. Vai ser uma ofensiva, vai ser uma defensiva. Tá ligado? É isso que eu foda desses vazadores. Mas enfim, eu ainda ficaria de olho, tá, rapaziada? Em alguns desses investimentos, beleza? Gente, por hoje é só, tá? Esse foi o vídeo hoje. Esse foi as coisas que eu tenho que falar pra vocês. Eu gosto muito de Future Stars. Nosso querido Totti acabou. Eu esqueci de falar com vocês. Vocês estão vendo também aqui, né?
Pra quem tava na live, viu isso, né? Eu mostrei pra vocês, quem tava na live, mas pra quem não tava na live, quem tá só pelos vídeos do YouTube, a gente tirou a nossa querida forragem Ender depois de 600 packs. Eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo. Eu falei sobre isso no começo do vídeo? Acho que eu não falei, né? Acho que eu não falei. Fim do TOT, né? Mas pelo menos a gente tirou mais um TOT no pack de melhoria de liga. Aquele famoso pack de melhoria de liga, gente, que eu falei tanto. A gente tirou uma Ender. A gente acabou tirando uma Ender nele, tá? Mas eu não vi de walkout porque eu estava reciclando os packs no web app. E foi aí que eu tirei ela, beleza? Agora que eu lembrando sobre esses packs de liga, eu esqueci de, mais uma vez, aquela parte do vídeo onde eu acho que eu vou terminar o vídeo, mas eu não termino o vídeo, gente. Porque eu tenho que falar mais uma coisa pra vocês, importante. Eu estou guardando alguns packs pra amanhã, porque... E isso é uma call pra vocês, tá? Pra guardar. Esses 88 pra 90 amanhã, vocês têm que ficar ligados, porque, como vocês estão vendo aqui, tem cartas que... 90, de 88 a 90 tem cartas maneiras, tá? Tem carta, vai que você pisca pra EA e a EA acha você encantador e te dá um Carreiras 90. Vai que, né? Vai que aí você pisca pra EA e tira um McNamara, um Beasley. Vai que você pisca pra EA e tira um barco também. Vai adorar. Enfim, vai ter cartas especiais amanhã, tá? Pedro Lessarios, obrigado pelo follow, irmãozão. Enquanto eu gravo o vídeo, deu follow. Tamo junto, meu querido Pedrão. Mas guardaria esses 88 e 90 pra amanhã, tá? E também, se você já abriu hoje também, foda-se essa call, né? Mas, importante que fiz packs da Premier League e da PL, porque esses packs vão expirar amanhã, se eu não me engano, né? É amanhã que expira. Tô cogitando farmar mais alguns. Por quê? Porque a gente tem Fábricas, a gente tem McNamara, a gente tem Estevão, a gente tem Voltemade, a gente tem o Matheus Mané, a gente tem um Lemens, a gente tem um Riley, a gente tem cartas maneiras em packs, tá? E uma coisa que vocês têm que pensar, eles são pratas. Eles são pratas. Eles são ouro comuns. Eles são ouro comuns. McNamara e Fábricas não, obviamente, mas Estevão, Voltemade é ouro raro. Estevão, Matheus Mané. Nem sei se o Matheus Mané é ouro comum, mas Estevão, Lemens, o Estevão. O Estevão é ouro comum, ou seja, será que ele entra na porcentagem de ouro comum? Porque se ele entrar, em tese você meio que tem chance de tirar ele como se ele fosse um ouro comum, né? Não tem essa teoria? Quando você abre um silver, um pack de silver e a carta dele, que é uma carta da... Por exemplo, a Matsukubo, que é uma carta silver. Se você abre um pack silver, você não tem chance de tirar a Matsukubo. Se ela tiver especial ainda, porque a base dela é um silver. Eu diria que é a mesma coisa do Estevão, não? O Estevão não é um ouro comum? É óbvio que não vai ser comum de tirar Estevão, mas a chance seria maior, não? Porque esse pack te dá 8 ouro comuns. Enfim, eu farmei alguns packs da Premier League aqui por causa disso. Beleza, rapaziada? Esse é o final do vídeo, finalmente, tá? Tamo junto. Obrigado por terem acompanhado hoje. Obrigado também por esse TOT. Esse TOT foi incrível pra mim, tá? Agradeço demais pelo apoio que vocês colocaram aqui no canal. Tanto no pré-TOT quanto no TOT. Mais uma vez, sou muito grato por cada um de vocês. Gratidão demais por cada dia, cada minuto que vocês passam aqui comigo, seja em live ou seja aqui nos vídeos. Mais uma vez, vocês estão conseguindo mudar a minha vida. E eu sou muito grato por cada um de vocês que assiste meu vídeo, tá? Tamo junto, rapaziada. Agradeço demais. Valeu!